paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, eu queria deixar uma mensagem a qual está esquecida dos púlpitos e muitos têm se inflamado pelo pecado, pela dureza do coração por não aceitar a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E essa é a palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, de alerta para os nossos tempos e os dias de hoje. Pois é, meu irmão. Então você vê aqui em Timóteo 4, a partir do versículo 1, Jesus falando, glória a Deus, que ele vai julgar vivos e mortos. E ainda ele insiste, diz assim, prega a palavra insta, para que nós venhamos insistir em pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Aí ele diz assim, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aleluia. Aí Jesus fala assim, e haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, recusarão a dar ouvido à verdade, entregando a fábula. E isso já está acontecendo. Aleluia, Jesus. As pessoas, aleluia, Deus não quer mais ouvir a verdade, a doutrina de Cristo. As pessoas querem viver de todo jeito, não querem mais andar em santificação. A palavra do Senhor diz que nós temos que santificar o corpo, a alma e o espírito. Aonde é que eles estão aprendendo, aleluia, Jesus, que Deus só quer o coração? Sendo que nós temos que santificar o corpo, a alma e o espírito. E aí a Bíblia diz aqui, Jesus falando, que nós temos que ser repreendido e exortado. Mas estão criando comichão no ouvido, porque eles não conseguem mais, aleluia, aceitar a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido ou não, é a renúncia. Nós temos que abandonar nossas vontades, nossos desejos, para poder fazer a vontade de Deus. Mas muito querem estar com Cristo e fazer as suas próprias vontades. Por isso que ele diz para a gente negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Aleluia, Jesus. Mas muito não querem negar as suas próprias vontades. As pessoas que querem seguir a Cristo fazem a sua própria vontade. Mas Jesus disse, negue-se a si mesmo diariamente. Tome sua cruz e me siga. Negar a nós mesmos é a gente abandonar nossas vontades para poder fazer a vontade de Deus. Mas as pessoas têm procurado mestres conforme a sua própria cobiça. Hoje você vê que tem vários, aleluia Jesus, templos abertos e cada um vai conforme os seus mestres. Aquele gosta, aleluia Jesus, de uma vaidade, ele vai procurar uma igreja que apoia a vaidade. Esses são os mestres segundo as suas próprias cobiças. Tem, por exemplo, igrejas que só pregam prosperidade. As pessoas vão procurar aquela igreja que só prega prosperidade. A igreja que prega a doutrina de Jesus, não estou falando doutrina de homem, estou falando a que prega a doutrina de Cristo, a da palavra, elas são vazias. São poucas pessoas que frequentam, porque, aleluia, Jesus disse que muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Então, Jesus aqui está pregando e falando através de Timóteo, aleluia, Jesus, do apóstolo Paulo, aleluia, glória a Deus, que escreveu essas cartas, dizendo que haverá um tempo que o povo não suportaria ouvir mais a doutrina de Cristo. E não queria dar crédito à verdade. Se você for ler no livro de Pedro, aleluia, Jesus, se não falar no capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que por causa da avareza, aleluia, Jesus, muitos fariam comércio com a palavra de Deus, mas por causa da avareza no coração. E o caminho da verdade seria infamado. E é isso que já está acontecendo. As pessoas não querem mais dar ouvido à doutrina de Jesus Cristo. As pessoas preferem dar ouvido àqueles homens que ensinam aquilo que alimenta a carne, mas não ensina aquilo que alimenta o
do Espírito. Aí Jesus falou assim, ó, e criando coceira no ouvido, aleluia, Jesus, ele recusa a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas, a histórias contadas, a tradições, e aí a pessoa fica presa àquilo ali, aleluia, Jesus. Então, Jesus disse assim, tu, porém, seja sóbrio de todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho cabalmente de evangelista e cumpre o teu ministério. Mas só que muitos, aleluia, Jesus, estão procurando um mestre segundo as suas próprias cobiças. A pessoa só basta observar e ver aí no mundo afora, no nosso país, também aqui no Brasil, nos estados, você vê, as pessoas só procuram, aleluia, Jesus, as igrejas conforme o seu querer. O povo não quer mais negar a si mesmo, aleluia, Jesus. E muitos estão procurando os seus próprios caminhos e não quer fazer a vontade de Cristo. Aí Jesus disse que há caminhos para um homem que parece bom, mas é caminho de morte. Quantos muitos estão entrando por esse caminho que ele está decidindo ir, mas é caminho de morte? Aí você sabe por que meu caminho é o caminho de morte? Porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho que salva, o caminho que liberta e transforma é Jesus Cristo. Se eu escolho fazer o meu próprio caminho, eu estou indo para o caminho de morte. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. E muitos têm procurado mestre, aleluia, conforme a sua cobiça, a sua vontade, ao seu desejo, aleluia, Jesus. Mas Jesus disse que nós temos que ser repreendidos, nós temos que ser exortados e corrigidos. Se você ler a carta aos Hebreus, a palavra do Senhor vai dizer, Hebreus 3,13, se não me falha a memória, diz assim, exortai-vos uns aos outros todos os dias, várias vezes durante o dia, se for necessário, para que o pecado não endureça os vossos corações. O pecado tem um poder de endurecer. Imagine, aleluia, Jesus, as pessoas que não é exortado. É só, receba a vitória, receba a bênção. Como é que ele vai suportar? Como é que ele vai ter o conhecimento da verdade? Como é que ele vai se libertar? Se Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que ele vai se libertar se ele não ouve a verdade de Cristo? Se ele não ouve a doutrina de Jesus Cristo? E é essa sã doutrina que não é pregada mais nos templos. Porque o povo não está preocupado, aleluia, Jesus, com as almas. O povo está preocupado com aquilo que você tem a oferecer a cada um deles. Pode observar que você vai ver aí em vários tempos, as pessoas não querem mais pregar a verdade, com medo de perder os membros. Mas se você for na palavra de Deus, Jesus pregando para a multidão, a Bíblia diz que ali muitos começaram a murmurar com a pregação de Jesus. Muitos começaram a chegar e dizer assim, quem pode ouvir esse discurso? Esse discurso é muito duro. E Pedro simboliza o povo de hoje. Com medo, quando Pedro viu aquele povo se afastando da pregação dura de Jesus, Pedro ficou preocupado. Jesus, o povo está indo embora. Mas você acha que Jesus Cristo olhou para Pedro e disse, não, Pedro, vai atrás das almas, Pedro. Você acha que Jesus falou isso? Jesus olhou para Pedro e disse, vá com eles. Jesus mandou foi Pedro ir com eles se não quisesse ouvir a verdade. Aleluia, Jesus. Mas só que Pedro era um homem sábio. A Bíblia diz que ele fita os olhos de Jesus e diz, para onde eu irei se só o Senhor tem palavras eternas de salvação? Então, a palavra que salva, a palavra que liberta, não é receber a cura, a vitória, a bênção, a chave está vindo do céu. É arrepender-vos que chegar no reino do céu. Ali Jesus Cristo estava repreendendo o pecado de cada um que estava ali. A Bíblia diz que Jesus sabia a mente de todos, o que todos ali eram e o que todos faziam. E para o povo chegar e estar aí dizendo que o discurso era duro e quem podia ouvir, Jesus estava apontando os pecados de cada um ali, falando cada pecado que estava ali que não herdaria o reino do céu. Por isso que o povo disse que o discurso era duro. E essa é a mensagem que leva ao céu. Porque Pedro disse, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras eternas de salvação? Então, a palavra que salva e liberta é arrependei-vos, é abandonar o pecado, a lascívia, a sensualidade, a idolatria, a fornicação, a prostituição, a avareza, a ganância, a soberba. São esses pecados, aleluia, Jesus, que afastam o homem de Deus. Aleluia. Mas muitos estão preocupados, aleluia, Jesus, com bens materiais. Jesus disse, ó, não trabalhai pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste, que é a vida eterna. Aleluia. Então muitos estão preocupados, aleluia, com as coisas desta terra, aleluia, Jesus. Jesus disse que aquele que busca as coisas desta terra é conhecido como inimigo da cruz. O apóstolo Paulo disse que fala chorando, que esses que estão mais preocupados com as coisas da terra é inimigo da cruz. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, abra os teus olhos,
Não dê crédito a qualquer pregação, qualquer ensinamento. Aleluia. Quando você vê um homem está macejando o teu ego, encobrindo o teu pecado, fuja deste, aleluia, Jesus, porque Jesus quer te salvar. E a palavra que salva e liberta é a palavra de conserto, é a palavra que exorta e consola. Jesus disse que, aleluia, que ele ama aquele que ele repreende, exorta, aleluia, Jesus, e corrige, repreende e exorta. A Bíblia diz que ele ama essas pessoas. Se você não está sendo repreendido onde você está, Deus não está te amando. Quem está te amando é o dono da igreja, é o líder da igreja. Porque ele te amando, você e pregando aquilo que você quer ouvir, você vai dar tudo aquilo que ele quer. Aleluia, Jesus. Mas quando você prega a verdade, a palavra de Deus, aleluia, Jesus, muitos não aceitam a palavra. Mas esse é o verdadeiro evangelho. Se você não aceita a palavra, você não quer morar no céu. Porque se a gente rejeita a palavra, a doutrina de Cristo, nós estamos rejeitando o próprio Filho de Deus. Aleluia. Então nós temos que receber a palavra com avidez, em nome de Jesus Cristo, para que a palavra de Deus vai ser eficaz sobre a nossa vida. Aleluia. Jesus diz que está à procura não daqueles que só ouvem a palavra, simplesmente os ouvintes. Jesus está atrás daqueles que praticam a palavra. Jesus diz, não seja só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos e que sua mente abra, o teu coração venha abrir para receber a palavra de exortação, a palavra que repreende, a palavra que salva. Abra o teu coração para Deus. Jesus quer transformar a tua vida e a vida da tua família. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.